Pessoal, vamos lá. Conforme prometido, eu vou colocar aqui para vocês agora um passo a passo de como que a gente conseguiu criar em poucas horas um atendimento de chatbot. Aqui nesse caso, sim, usando o Chatbase, mas como foi a estrutura, como foi o raciocínio, né, deste processo, e ao final deste processo a gente vai aplicar a nova ferramenta, o OpenAI O1, para validar e testar ali em cálculos matemáticos probabilísticos quais das duas instruções, prompts ou comandos fez mais sentido e qual deles me traria mais conversão, que nesse caso seria agendamento de demonstração desse produto que é o MX1, uma turbina de combate a incêndio, tá bom? Então, a primeira coisa que eu fiz quando recebi essa demanda do cliente foi organizar, né? Exatamente organizar o que eu preciso, o que eu tenho que buscar, o que eu tenho que fomentar, né? Antes de começar a fazer a primeira pergunta, antes de abrir qualquer inteligência artificial, como é que eu vou estruturar, né, isso? Então, eu vim aqui no mapa mental e comecei a trabalhar os dados. Quais são os dados que eu preciso? Então, eu preciso dos dados, né? Seja um link do site, seja um PDF do produto, o que o cliente tiver ali para te fornecer. Então, do produto, que é o que a gente estava divulgando na feira. Então, só para incluir no contexto, era um sistema de atendimento para as pessoas que estariam ali na feira visitando, escanear um QR Code e poder conversar com esse assistente, e esse assistente tirar as dúvidas sobre a empresa, mas principalmente promover esse lançamento aqui no Brasil deste produto e, para quem quisesse, agendar ali também uma demonstração e, por último, fazer captura de dados ali, de leads, né? Nome, telefone, e-mail, tá? Então, primeira coisa, produto. Eu precisava das informações do produto. Segundo, as informações sobre produtos e serviços da empresa, no geral. O evento que eu estava participando, quais eram os dados, enfim, sobre o que era aquele evento, né? Aquele evento era focado em dados, em processamento de madeira. Então, assim, quais são os dados do setor que eu tenho disponível? Onde que eu posso pesquisar? Como que eu posso incorporar isso? Mas eu precisava saber de dados do setor de processamento de madeira no Brasil. Quais são os links importantes que eu quero incluir neste atendimento? Link de vídeo, imagem, PDF, demonstração do produto, enfim, o que eu quero, né, ter dentro desse comando? Quais são os dados de contato da empresa? E depois aqui, perguntas e respostas. Normalmente, o cliente já até tem esse modelo de perguntas e respostas, mas todos esses modelos aqui depois vão ser construídos ao final, né? Quando a gente já tem ali a estrutura pronta, a instrução do nosso assistente pronta, e eu posso pedir para que ele me gere também essas facts ou perguntas e respostas sobre o produto, empresa, setor, evento, né? E aqui um específico que era de comparação de um produto com um canhão d'água. Enfim, vocês vão entender depois aqui. Mas isso aqui era uma questão mais pontual do cliente, tá? Então, por que isso, Thiago? Porque essa documentação ela vai me trazer a base para que eu gere a primeira instrução, o primeiro comando, para que ele me ajude a construir ali o corpo desse assistente, né? E pergunta e resposta, neste caso, como a gente vai usar o Chatbase, mas poderia ser o Return, ou até mesmo poderia ser um GPT assistente dentro da própria OpenAI, os modelos de perguntas e respostas ou afirmações, sempre eu digo para vocês, são os mais assertivos, é onde a gente consegue controlar as alucinações, ou a gente consegue controlar ali com ajuste fino exatamente o que eu preciso que ele simule, né? E quando alguém perguntar, ele já saiba mais ou menos as respostas, principalmente as principais questões em relação àquele produto, empresa ou serviço, tá? Depois disso definido e tudo isso gravado aqui no meu computador, a próxima etapa foi começar a estruturar o comando inicial, né? E este comando inicial partiu de uma simples requisição. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que foi isso, né? Somos a empresa Minimax do Brasil e aqui eu coloco, né, consultar ali um arquivo, que eu vou mandar esse arquivo para ele depois lá. A gente está usando aqui, neste caso, o Google Gemini Studio, tá? Lá dentro do AI Studio. Então eu vou colocar aqui para ele dentro do contexto e nas informações eu
direciono ele, olha, se você quiser saber sobre isso, você vai consultar este outro arquivo que eu vou te mandar, tá? Estamos participando da Lignum 2024, consultar, né, o arquivo X. O nosso objetivo principal é divulgar e trabalhar o nosso novo produto, lançamento exclusivo no Brasil durante a Lignum 2024, o MX1, e consultar ali o que é o produto ou as informações sobre o produto no arquivo X, né? Preciso criar um assistente que vai conversar com os participantes da feira e você tem as seguintes tarefas. Nome do assistente, né? Que vai se chamar Max AI. E aqui neste caso, como a gente vai usar o Chatbase, ele tem um entendimento melhor quando a gente faz por uma estrutura role prompt, que a gente fala. E aqui, basicamente, eu vou colocar alguns tópicos de como é que eu gostaria que essa estrutura desse prompt, né, ou essa instrução fosse, né? Então, tem o role, tem a persona, o background dessa persona, eu vou explicar para vocês, os objetivos, as habilidades, né, as restrições, simulações ali da conversa, como é que ele deve seguir naquele fluxo de conversa inicial com os usuários, informações chaves, né, e guidelines. Então, isso aqui eu vou mostrar para vocês depois adiante como é que fica estruturado. Criar um arquivo de metadados TXT e criar uma FAQ com 50 perguntas e respostas. Então, eu estou colocando para ele que dentro deste modelo eu vou precisar criar um arquivo metadados que vai me direcionar. Eu posso usar isso em outras ferramentas, mas também posso direcionar isso dentro do Chatbase. O Chatbase ele tem uma certa limitação em questão de você copiar e colar textos, mas ele não tem uma limitação para você enviar documentos. Então depois a gente só precisa ver como seria a melhor maneira de ajustar esses arquivos todos, tá bom? Alguns links importantes. E aí lembra que a gente pegou os links importantes? Então os links estão PDF dos produtos, PDF do MX1, vídeo, enfim, vídeos de demonstração, a página do site do produto, a página do site da empresa focada no setor e segmento de processamento de madeira e canais de contato da empresa. Com isto aqui pronto, o que a gente vai fazer? Eu vou levar essa instrução aqui junto com alguns contextos. Então eu vou levar para ele o catálogo, o folder, enfim, o texto que for sobre o produto, sobre a empresa, os produtos e serviços da empresa. Vou levar também textos falando sobre o evento em si e os dados do setor, tá? Então, produto, a gente tem, certo? Serviço da empresa, enfim, informações gerais sobre a empresa, a gente consegue com o cliente. Mas, ok, e dados do evento? E dados do setor? Então, o que a gente faz? Neste caso, eu venho no Perplexity e no Perplexity eu faço o quê? Eu peço para ele me ajudar a gerar o briefing. É como se eu estivesse conversando com uma IA, mas ela vai fazer a pesquisa e vai me trazer aquela saída de acordo com o que eu estou pedindo. Então, não é quando você vai usar o Perplexity, a gente vai trazer um pouco mais de informação futuramente sobre o Perplexity. Imagine que você está conversando com uma inteligência artificial, assim como um chat GPT, só que a base dela é buscas na internet. A base dela é fazer essa pesquisa e trazer esse contexto para nós. Então, eu cheguei aqui para ele e simplesmente pedi, me gere um briefing sobre a Lignum 2024. E ele me gerou um texto sobre a Lignum, né? Como se eu estivesse montando um briefing daquele projeto, daquele evento, né? E aí eu gostei da informação, mas eu queria ele um pouco mais completo. Então, ó, eu queria ele mais completo, indicando setor, nicho e público-alvo. Então, ele me traz aqui, ó, setor, o nicho, qual é o público-alvo deste evento, porque ele pesquisa de acordo com o que ele tem de informações na internet e gera esse contexto para nós, tá? A partir desse momento, eu copio isso e colo num documento, pode ser num Word, se for o caso, tá? E para isso, o que a gente faz aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, exatamente as informações que eu peguei do Perplexity e depois eu fiz uma outra pesquisa perguntando para ele sobre o mercado da América Latina de processamento de madeira. E ele me trouxe exatamente. Então, o que ele trouxe de resposta, eu copiei e colei aqui em cima de um documento. Por quê? Porque isso vai gerar contexto, vai gerar ainda mais personalidade para o nosso assistente, porque as pessoas estão ali visitando stand, estão ali dentro de um evento voltado para o setor de processamento de madeira. Eu não quero falar sobre outras atividades, eu não quero... Até posso falar, mas o meu foco é que ele mostre entendimento, que ele mostre capacidade total de abordar um cliente durante a feira e falar. Então, se o cliente tem uma fábrica de móveis, o cliente tem uma
uma fábrica de plantio e corte de madeira, o outro vai processar. Então ele tem que ter ciência e ele tem que entender sobre esse contexto, tá bom? Depois disso, o que a gente vai colocar? Vamos voltar aqui no nosso mapa mental. Então, de tudo isso aqui, eu vou no Google Gemini, tá? Lá no AI Studio. E aqui no AI Studio, eu vou fazer exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Então, ó, eu vou vir aqui, vou subir o PDF do produto, vou subir o PDF da empresa, vou subir aqui os dados do evento, né, e do setor. E aí, eu vou simplesmente colar aquele comando, aquela instrução inicial, né? Que ele coloca ali, que eu mostrei para vocês, que é exatamente esta aqui. E aí, e aí o que a gente vai fazer? Ele vai criar para mim a primeira versão do nosso comando, instrução ou prompt, né? Do nosso assistente. Então, ó, persona, Então, ó, persona, background, você é o Max AI, um assistente virtual amigável, informativo e prestativo projetado para interagir com os visitantes da Lignum Latin America 2024, possui amplo conhecimento sobre os produtos e serviços da Minimax. Quais são os objetivos? Fornecer informações Minimax do seu produto com foco na turbina MX1, esclarecer as dúvidas, gerar leads qualificados, agendar demonstrações, coletar feedback dos visitantes. Quais são as habilidades, skills? Compreensão da linguagem natural e processamento de perguntas complexas, acesso à recuperação de informações relevantes sobre a Minimax e MX1, comunicação clara, capacidade de conduzir conversas e responder, enfim, e ele vai gerando para mim, né? Restrições, não pode fornecer informações confidenciais, não pode realizar transações financeiras. A gente fala aqui um pouco daquele conceito do Safety Prompt, eu poderia até aprimorar isso depois, tá? Deve direcionar visitantes para a equipe comercial da Minimax para questões complexas que exijam a tomada de decisão. Né? Por exemplo, aí agora a gente vem no Conversation Flow, que né, são uma sinalização ou uma breve instrução de como ele deve começar ali, se apresentar, ou quais são as principais conduções de conversa que ele tem que ter ali com o usuário. Então, quando é abertura, ele se apresenta, quando identifica a necessidade, faz perguntas para entender as necessidades. Enfim, tudo isso aqui, com base neste modelo de instrução, é muito parecido com o nosso modelo data, tá? Mas aqui está estruturado de uma maneira diferente, como se fosse um arquivo de programação YAML. A gente vai depois um dia falar sobre isso, mas é um jeito que o Chatbase entende melhor. O Chatbase ele é muito melhor com esse tipo de estrutura, mas nada impede que você use esse tipo de estrutura também em outras ferramentas que também vai funcionar, tá? Informações chaves, tá? E aqui e os guidelines. E aí o que eu faço? Eu gero um pouco mais de contexto, porque aqui em cima neste arquivo, como eu já estou deixando pronto para vocês verem, eu não mandei para ele algumas informações que depois eu achei pertinente, né? Levar para ele. Então aqui depois eu coloco para ele, olha, acrescenta aí na sua informação a comparação entre a turbina MX1 e um canhão de jato d'água. Eu já tenho essa documentação, o cliente me mandou depois, então eu acabei, inclua no seu aprendizado as seguintes infos adicionais, né? E aí eu mostro para ele, inclusive depois o cliente me forneceu, ao invés de eu pedir para a inteligência artificial gerar, então depende muito do fluxo de trabalho, tá? Mas não tem problema nenhum você acrescentar e no meio do caminho precisar modificar algumas coisas, e é isso que eu mostro para vocês. E o cliente acabou me passando, Thiago, olha, o meu time de venda também acabou gerando algumas perguntas e respostas recorrentes que o pessoal normalmente tem sobre o MX1. Eu falei, opa, me manda aí. Ao invés de eu pedir para a inteligência, eu já peguei com base no feedback do time comercial. Então eu coloquei essas informações e aí o que ele fez? Ele revisou o nosso prompt, a nossa instrução, e acabou colocando agora mais contexto, né? Com base ali, inclusive para que ele, se ele quiser, ele pode fazer comparações com soluções tradicionais, até mesmo como canhões d'água, né? E aí ele ajusta o nosso prompt, a nossa instrução, tá? E pronto, não tem segredo, só isso. Então, seguindo todo este critério de você pegar as informações, de pegar os materiais, enfim, a fé que aqui se o cliente já tiver, já vale a pena, senão você pode gerar depois. Mas de todo este contexto, eu venho aqui, vou no estúdio, né, faço uma simples pergunta e dou o contexto para ele trabalhar esse processamento, né?
Que a gente chega aqui neste caso, e aí no final eu tenho a instrução pronta dele. Então vamos só ocultar aqui agora, eu trouxe para cá para ficar mais fácil. E essas aqui são as instruções. Então eu acabei separando aqui, só para vocês entenderem, que tudo está em um único bloco, mas aqui eu coloquei. Então, ó, role, né, a pessoa no background, quais são os objetivos, as skills, tudo aqui, ó, eu separei bonitinho. Porque isso é uma estrutura e se eu precisar mudar o objetivo, as habilidades, enfim, algo específico, eu venho aqui depois só nesse campo, ajusto, né, versiono, então eu coloco prompt versão 2, aí eu, né, inclusive eu coloco qual foi a alteração, o que mudou do prompt 1, da instrução 1 para a instrução 2, para que depois se eu precisar voltar um passo e corrigir se tem alguma coisa errada, fica mais fácil. Então eu acabo colocando as versões. Então vamos colocar aqui, por exemplo, que dentro dos objetivos, agora eu preciso fazer uma nova versão desses objetivos. Então eu preciso incluir, o cliente pediu para mim, que dessas novas versões, eu preciso aqui acrescentar... Opa, peraí. Eu preciso acrescentar que agora você pode, por exemplo, gerar uma invoice. Solicite os dados da empresa. Por exemplo, tá? Então eu posso acrescentar. Então isso aqui, para mim, na minha organização, fica mais fácil. Eu estou mostrando isso para vocês pela primeira vez, que normalmente é assim que eu organizo, né? Depois de muita tentativa e erro, depois eu faço pequenas alterações, eu não lembro o que eu fiz, enfim. Então, no mapa mental, eu estruturo, neste caso aqui está separado por alguns tópicos, mas na estrutura data, então, descrição, atenção, treinamento, enfim, eu coloco isso separado no mapa mental e se eu precisar ajustar algo, eu ajusto e aí eu fico com ele salvo aqui do lado. Então, essa aqui foi a versão 1, depois eu tenho a versão 2 e aí por aí vai, seguindo aí todos os tópicos, tá? Então, o que a gente faz? Com as instruções prontas, eu faço o quê? Agora eu tenho alguns documentos, por exemplo, né, que eu coloquei. Então eu fui lá, subi no Drive, então um link que está lá, eu preciso ter esse arquivo na internet. Então simplesmente eu fui lá, subi no Drive, o folder do produto, o folder da empresa, peguei esse link e coloquei naqueles links lá, naqueles pontos chaves para que ele pudesse ali, de repente, fornecer para o usuário quando solicitado. Não só isso, links do YouTube, subir vídeos do YouTube. Então, basicamente, com essa estrutura organizada, porque eu mandei ele fazer essa construção, eu vou vir no Chatbase. O Chatbase, ele é uma das primeiras ferramentas, a gente já falou aqui, a gente tem uma Dash nova agora, né? Depois eu vou regravar as aulas do Chatbase para que vocês entendam o que mudou, o que não mudou, perto daquela primeira aula que nós temos. Tá? Mas basicamente o que a gente vai vir aqui é, quando criar a sua conta e você fizer a sua assinatura ou usar o modo grátis lá, você vai vir aqui então em Settings, em AI, e aqui no AI você pode até selecionar que modelo você quer usar. Dependendo do plano de assinatura, você tem algum limite, algum de uso, né? Então, por exemplo, dependendo da assinatura, mas o modelo que você usa, então, ó, se eu for usar o Cloud 3 Opus vai me custar 20 créditos, se eu usar o GPT-O vai usar 1 crédito. Então, assim, dependendo do que você colocar aqui, você vai ter um custo, né, por mensagem, e aí isso vai computar. Você não precisa usar a sua API aqui, mas ele vai computar de um limite ali que ele vai estipular para você, ou do grátis, ou ali do plano de assinatura que você contratar, e depois disso você atingir o limite, ele trava, e aí você tem que esperar virar a sua assinatura, ou você pode contratar pacotes adicionais de mensagens, tá? O Chatbase, ele tem alguns modelos aqui, até meio que uns presets sobre alguns modelos de instruções de prompts, tá? Para vocês usarem. Mas aqui não é o caso, eu simplesmente copiei, colei aqui a nossa instrução gerada pelo Gemini, tá? Aí depois disso, eu vou fazer, claro, aqui alguma personalização. Então eu vou colocar qual é a mensagem inicial, se eu quiser até mesmo mensagens de sugestão, tipo assim... vamos colocar aqui, ele fica selecionado ali embaixo, quero saber mais
sobre o MX1. Então, opa. E aí ele vai ficar aqui, né? Quando abrir o chat, para que ele fique ali como quebra-gelo para os usuários, né? Para facilitar ali, em vez de ele precisar digitar a pergunta. E aqui eu posso colocar algumas, né? O logo, enfim, algumas coisas. Vou salvar. Em segurança, eu recomendo vocês colocarem como público, porque como público você consegue compartilhar esse link, colocar no site, mas pode compartilhar esse link ali como os usuários escanearam o QR Code que eu criei essa conexão, né? Ou o vendedor fornecer o link e aí a pessoa já entrar direto ali e conversar com esse chatbot, tá bom? Tem alguns limites, algumas restrições, mas basicamente aqui na segurança só habilitar para público. Aqui na questão de leads, você pode habilitar a coleta de dados, né, do usuário quando ele começa a conversar. Então aqui, ó, para poder receber outras informações importantes sobre o MX1, insira seus dados abaixo. Eu peço nome, e-mail e telefone, habilito elas aqui e deixo salvo. Notificações, eu posso aqui dentro do Chatbase habilitar que toda vez que eu receber... eu quero receber um e-mail diário sobre os leads coletados. Eu quero receber um e-mail diariamente sobre as minhas conversas. Eu posso habilitar isso e desabilitar para que eu receba esse feedback. Isso é muito bom. Posso habilitar também aqui o webhook. Todo lead submetido ali na plataforma, eu posso enviar para o Make, por exemplo, já incorporar isso no Google Planilhas. E dali eu tenho um outro tipo de interação, de repente pegando os dados ou mandando já um e-mail para o cara automatizado, mandando uma mensagem pelo meu WhatsApp, já pegando os dados e fazendo contato com o cara para fazer o pré-aquecimento e continuar aquela conversa com o usuário pelo WhatsApp. É só você colocar aqui e disso você coloca o webhook aqui, ó. Simplesmente você copia e cola lá o webhook do Make, por exemplo, aqui e pronto, ele vai começar a disparar os leads para lá, tá? Depois dessa configuração inicial, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui no conteúdo, né? Então, deste conteúdo, depende também aqui, ó, do plano que você tem lá, como é que você pode, tem limite de caracteres, tá? Mas, basicamente aqui, o que eu fiz? Eu subi todos os arquivos. Ah, Thiago, mas quais arquivos você subiu? Eu subi todos os arquivos que eu coloquei aqui, dentro da nossa proposta. Né? Todos esses arquivos aqui principais, eu subi eles, tá? Eu não subi o FAQ, porque eu queria mostrar para vocês aqui como é que a gente faz para fazer o upload e gerar lá no Google AI Studio. Mas eu basicamente aqui subi todos esses arquivos, né, do produto, da empresa, os dados do evento, estão todos aqui dentro do Return, tá? Return não, desculpa, Chatbase. Então eu subi, salvei como PDF, ou aqui, ó, do produto, comparação do canhão, o briefing do evento, o produto, perguntas e respostas do produto, tá? Deixa eu só voltar aqui e dar Tem dois arquivos aqui, ó, comparação entre o monitor de incêndio normal e o canhão d'água e essa FAQ aqui. Esses dois arquivos, eles estão dentro do nosso prompt, tá? Dentro das nossas instruções. Por quê? Porque eu não posso colocar tudo aqui dentro porque tem um limite de caracteres, né? Então, por exemplo, perguntas frequentes sobre o MX1. Eu falo, vai lá e consulta a sua base de arquivos. Então, eu falo que existe e falo para ele ir lá pesquisar na base de arquivos dele. Assim como também a comparação entre o MX1 e o canhão d'água. Então, em vez de eu colocar isso dentro da instrução inicial, eu falo, olha, cara, existe isso e você vai lá e consulta para trazer as respostas para os usuários, tá? Então, esses arquivos já estão todos aqui dentro, tá? Eu posso... Thiago, mas se eu não quiser subir uma pergunta e resposta como um documento, mas eu quero treinar ele como pergunta e resposta, você pode simplesmente pegar as respostas, e eu recomendo muito isso, você pegar a pergunta que foi gerada e a resposta na simulação, ou direcionamentos mais específicos, e você copia e cola, você cria campo por campo. Copia e cola a questão, copia e cola a resposta. Copia e cola a questão, copia e cola a resposta. Dependendo do volume que você tem, isso pode ser um pouco chato dentro do Chatbase. Então, você pode salvar isso num TXT, num Word, né, e subir como um documento geral para que ele consulte ali FAQ MX1, FAQ Minimax, FAQ setor madeireira,
FAQ evento Lignum. Então você pode subir esses arquivos separados, tá? Você pode também, se você quiser, subir o site, tá? Opa, deixa isso aqui. Você pode subir um link do site, uma página específica para que ele pegue e faça o treinamento. Eu não gosto muito de usar isso porque eu já falei para vocês, quando eu pego e faço um rastreio, né, um rastreamento, né, de tudo que está ali na página, tudo que está na página ali vai vir para o treinamento. Então, às vezes links desnecessários, repetição de informação. Então, eu não gosto, é um jeito muito simples, prático, mas eu acho que ele contamina o nosso contexto. Então, eu não gosto de usar muito, mas aqui nós temos inclusive a opção de pegar um sitemap lá que está no Google Search Console, por exemplo, ou gerado ali pelo WordPress, eu posso subir já um sitemap, por exemplo, e ele já fazer tudo que está, fazer o rastreamento de todos os links que estão ou páginas naquele sitemap, tá? Texto, eu posso também subir texto. Então eu posso aqui neste caso, se eu não quisesse colocar ali pesquisa de mercado, América Latina, enfim, eu poderia colocar isso dentro de um bloco de texto. A desvantagem que nós temos aqui no Chatbase é que o bloco de texto ele é um só. Eu não posso subir vários blocos de texto separados. Peguei, salvei, depois eu quero incluir um outro, venho aqui, salvo mais um. É um bloco só, diferente do Returning, que você pode ir lá copiar, colar um bloco de texto, salvar e depois pode fazer quantas vezes você quiser que ele vai salvando isso dentro do contexto. Aqui no Chatbase a gente não consegue. Mas, às vezes, pelo tamanho da informação das instruções, você pode, se não for uma coisa muito complexa, você pode simplesmente vir aqui, em vez de subir documentos e arquivos, dependendo do nicho, do contexto, do produto ou do serviço, você pode simplesmente vir aqui e colar nesse bloco de texto, tá? Depois de tudo isso, você vai simplesmente colocar aqui, ó, quando você subir os arquivos e tudo, esse botãozinho aqui vai colocar como Train Chatbot. Então você vai treinar o chatbot. Então você aperta o botão e ele vai capturar todos esses blocos, enfim, e vai subir para o aprendizado dele, tá? Depois disso, tá pronto. Você não tem que fazer mais nada. O nosso assistente está com as instruções, o nosso assistente está com a documentação, enfim, ele está pronto para começar a atender ali os visitantes do evento. Então, ó, o quebra-gelo já está pronto aqui. Eu simplesmente, ó, quero saber mais sobre o MX1. Claro, o MX1, modos de extinção, enfim, está tudo aqui. Ele começa a trabalhar, tá? Qual a diferença entre ele e o canhão d'água? Tá? E ele faz a comparação, alcance, eficácia, dano, ó, modos de extinção, instalação, ele faz toda a comparação, puxando, claro, sardinha para o nosso produto, tá? O que a gente pode fazer agora neste final é usar a nova ferramenta da OpenAI, o O1, e eu comparar dois modelos de instruções, né? Primeiro, Thiago, vocês devem ter feito a pergunta, por que fazer esse com role, com skills, enfim, separar isso? Será que isso não confunde? Será que isso vale a pena, né? E aí o que eu fiz? Eu pedi para o Cloud fazer a mesma coisa. Eu mandei as informações para o Cloud, os mesmos documentos, as mesmas instruções, e o Cloud gerou para nós aqui um prompt de assistente, tá? O que eu achei ok, válido, né? Mas para o Chatbase poderia gerar um pouco de confusão. Mas eu peguei aqui que esse prompt normalmente talvez eu usaria sim, por que não? Ele no GPT Assistente, ou ele até mesmo dentro do chat GPT ali, enfim, né? E então o que eu fiz? Eu peguei este prompt, tá? Essa instrução, fui lá no nosso GPT, e aí usando a nova ferramenta, o O1, aqui neste caso eu usei o Mini, porque o Mini, o meu outro já acabou o contexto, né? Já usei os meus créditos da semana. E aí eu fiz o quê? Primeiro, eu cheguei para ele e fiz a primeira pergunta foi essa aqui. Olha, tá aqui, ó. Faça uma... Opa, deixa eu subir aqui mais. Vou subir, só para mostrar para vocês. Agora eu tenho que tomar cuidado nas aulas sobre o O1, porque se acabam meus tokens eu não consigo acabar a aula. Então eu já deixo meio que mais ou menos formatado aqui, tá? Eu mandei para ele o prompt.
né? E aí um prompt, a mesma coisa. Eu falei para ele fazer a estrutura só para ele revisar. E aí ele pensou, revisando, ó, aqui é a estrutura dele, simplesmente ele respondendo ou ele trabalhando. E eu falo para vocês, leiam, reorganizando e revisando, reproduzindo e ajustando o prompt, definindo metas de comparação, organizando informações, enfim. São etapas que ele está processando antes de começar a gerar ali a nossa requisição, né? E ele gera aqui para nós, ó, Thiago, então tá bom. Ele gerou skills, né? Exemplos de interação, conversation flow, geração de leads, qual é o exemplo, inclusive, de geração de leads, ó, coleta informações para que possamos fornecer informações detalhadas, enfim. Ele começou a melhorar um pouco do que o Gemini já tinha feito, né? E aí, gostei, porque esta revisão, essa estrutura, esse raciocínio dele um pouco mais lento, fazendo passo a passo, me gerou uma estrutura mais completa, né? Mais direcionada. E aí eu falei, ok, esse é o que eu vou usar. Mas eu falei o seguinte, cara, vamos fazer uma comparação? Eu vou pegar a instrução que o Claude gerou para mim e vou chegar aqui agora no novo modelo e vou perguntar para ele, faça uma comparação e analise as diferentes cenários e interações dos usuários e me diga qual é a estrutura melhor. E aí eu mando para ele a opção do Cloud, né? E aí eu mando aqui para ele, e ele vem aqui, pensou muito rápido, né? E aí ele fez aqui, olha, estrutura 1, que é uma estrutura que está organizado por categorias, né? Tipo, tá claro a organização, detalhamento específico, a flexibilidade, a facilidade de manutenção, até para eu modular depois, as vantagens e as desvantagens, né? E ele faz a mesma análise ali do Cloud. Ó, estrutura 2, a narrativa detalhada. Então, ó, eu tenho uma descrição narrativa, eu tenho foco na personalidade e comportamento, eu tenho aqui a compreensão holística, as desvantagens. Então, eu tenho uma menor estruturação, uma possível ambiguidade, eu tenho uma dificuldade na implementação técnica de usar isso com as equipes, enfim, ele faz uma análise, né, entre as duas. E aí qual a estrutura melhor? E ele, claro, ele vai escolher aqui a estrutura 1, que é por categorias, em geral a melhor opção para o desenvolvimento do Max AI da Minimax do Brasil, e me dá ali o raciocínio e a lógica porquê dessa escolha dele, tá? E aí, o que eu faço para ele? A gente vai agora complicar um pouquinho. E aí eu vou pedir, cara, se ele é muito bom em cálculo matemático, probabilidade, enfim, tudo isso, em números, em raciocínios mais complexos, eu que fiz uma pergunta aqui maluca para ele. Eu falei o seguinte, cara, me cria uma simulação de interação com usuários e com base em cálculos matemáticos e probabilísticos, qual prompt conseguiria ter mais êxito em construir uma conversa e agendar uma demonstração do MX1, porque meu objetivo é, cara, qual dos dois eu consigo ter um fluxo maior na conversa, um fluxo mais natural e consigo fazer com que o meu assistente conduza perguntando, entendendo, né, ali, estando próximo do usuário e que ele consiga fazer aquele agendamento e consiga converter aquele lead, aquele usuário para agendar uma demonstração do MX1, por exemplo, né? E aqui ele faz exatamente, analisa as alternativas, analisa as opções, né? E aqui ele me dá, ó, metodologia da simulação, qual é o método que ele está aplicando na simulação, as assunções para probabilidades, né? Então, ele coloca aqui, ó, estrutura por categoria, então construção da conversa 80%, agendamento de demonstração 60%, enfim, ele já meio que dá a probabilidade para aquela questão específica da instrução, e aí ele começa a fazer a simulação das interações. Então ele mesmo simula. Interação 1, usuário, executivo, porque aqui, ó, só para vocês entenderem, cadê aqui? Deixa eu subir. Ele vai fazer 3 cenários diferentes de simulação. O usuário A é o executivo de uma grande empresa madeireira, o usuário B, técnico de segurança de uma fábrica de madeira, e o usuário C, um estudante interessado em tecnologias de prevenção contra incêndio. Então ele vai gerar a simulação nesses 3 cenários, nesses 3 perfis, e aí ele vai me trazer depois o resultado de qual é o comando, qual é a instrução mais viável, mais útil para tudo isso, tá? E aí o que ele faz aqui, ó, basicamente ele simula a interação com esses 3 públicos, né? Tanto no comando 1 quanto no comando 2, e ele vai gerando, ele vai trabalhando, então isso valeu muito a pena para mim. Porque, ó, cálculos matemáticos, interação 1, 2, 3 e 4,
né, interação 1, 2, 3 e 4 da narrativa detalhada e me gera aqui uma análise comparativa com a média de sucesso de interação. A estrutura 1 me deu uma média de sucesso de 48% contra 35% da estrutura 2. Considerações finais. E ele me traz as considerações finais, a recomendação, né? Enfim, me dá até sugestão de implementação híbrida, juntar as duas coisas, né? Mas no final o que importa para mim é essa conclusão, onde a estrutura 1 por categoria demonstrou através da simulação uma maior eficácia em conduzir conversas com maior eficácia em agendar demonstração, né? Então, é isso. A gente usando aqui basicamente 3 ferramentas, mas essa análise eu estou fazendo agora. Mas tudo isso feito de uma maneira muito prática, rápida, sabendo que quais são os blocos de informações, o que eu preciso do cliente, né? Como que eu vou levar isso para dentro da ferramenta? Vamos voltar aqui. Como que eu vou levar isso para dentro da ferramenta? Como é que eu vou fazer a pergunta? O que que eu vou levar para ele junto com a pergunta e depois eu começar a documentar isso e ter a estrutura pronta. E neste caso aqui a gente usou o Chatbase para ele trabalhar e fazer esse serviço, né, de atendimento da empresa que é meu cliente. Por exemplo, nesse caso a Minimax, junto aos visitantes ali do stand ou do evento que estavam participando, tá? Então, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que dentro desse fluxo eu consigo mostrar um pouco de como é a minha concepção de ideia, né? Desde o primeiro documento que eu preciso ir atrás, né? E começar a fazer a pergunta. Então, a pergunta, de novo, tá vendo? A pergunta em si não é tão complexa, né? Como eu vou fazer a solicitação, mas antes disso eu preciso criar uma narrativa, puxar toda essa documentação para levar junto para eles, tá bom? Então é isso, a gente se vê na próxima aula.